E é assim que uma automação bem pensada se parece. Nesse vídeo eu vou te apresentar um processo, uma ideia, uma maneira de pensar para você entender se a automação que você pensou para o seu negócio está indo no caminho certo ou não. Esse vídeo serve também para quem está pensando, ainda não tem uma ideia desenhada, mas quer começar com o pé direito quando se trata de fazer automações que conversam com seus clientes e fazem suas agendas e seu atendimento funcionarem no automático 24 horas por dia, 7 dias por semana. Se você acompanhar essa maneira de pensar, essa estrutura, vai ser muito mais fácil você tirar a sua ideia do papel e começar a colocá-la no mundo real com empresas que podem ajudar você a fazer isso, ou por conta própria, talvez. Você chegou no canal da Atende Agenda, que é uma empresa de tecnologia voltada para aumentar vendas, melhorar a comunicação com seus clientes através do WhatsApp usando automações e inteligência artificial. Eu sou Vinícius Miguel, responsável aqui pela empresa, então bora pro vídeo. Então vamos direto ao ponto. Quando você vai pensar numa boa automação, você precisa pensar na palavra padre. Isso mesmo, padre. Mas não é o padre que você está pensando, o padre que a gente está acostumado. Nesse sentido aqui, padre é um acrônimo, é uma sigla, é um conjunto de letras que juntas formam padre, mas elas significam processos, automação, dados, resultado e escala. Juntando isso fica padre. É uma maneira muito mais fácil de memorizar e você começa a pensar de uma forma estruturada. E aí eu vou passar por cada um desses itens aqui, o que significa processo, o que significa cada um e como que essa estrutura de pensamento pode fazer com que a gente desenhe boas automações que façam sentido e ajudem o seu negócio a crescer e suportem o crescimento da sua empresa também. Vamos começar com o P, que são os processos. E os processos são uma parte muito importante porque você precisa ter muita clareza de quais processos você quer automatizar. Antes de automatizar, você precisa fazer isso manualmente, para você entender as nuances e coisas do tipo. Então, se você vai automatizar o atendimento aos seus clientes, você precisa conhecer os seus clientes e ter um processo definido. Quando alguém pergunta preço, quando alguém pergunta horário, quando alguém pergunta coisas sobre o seu serviço. Então, ter processos mapeados, estruturados, dentro de um fluxograma e coisas do tipo, é o primeiro passo para você entender o que é feito manual e o que a automação vai resolver. Então, esse entendimento e mapeamento do processo é o primeiro passo antes de sair colocando resposta automática e coisa em tudo. E agora a gente precisa pensar na letra A, que é justamente o A de automação. Isso quer dizer que quando a gente tem noção desses processos que a gente está automatizando, que a gente quer automatizar, a nossa automação vem como uma ferramenta, como uma tecnologia que precisa servir a um objetivo maior. Então você precisa definir na sua automação, você quer aumentar vendas, você quer fazer um bom pós-venda, você quer dar um atendimento prolongado ao seu cliente ou você quer manter a sua agenda lotada, não sei, pode ter diversos objetivos. E antes de pensar nas suas automações vão impulsionar você chegar nesse objetivo final. Então você pode pensar em tecnologia, estrutura de resposta, template, a mensagem, o tom que você vai falar, quais ferramentas você vai utilizar para essa automação funcionar. Então, quando você está pensando em automações, você precisa pensar que você precisa consumir documentos de um modelo de IA para trazer informações, você precisa da sua agenda, você precisa talvez de um e-mail para comunicar com essas pessoas, você precisa de um lugar para armazenar essas informações, que são informações relevantes que o cliente vai trocando com você através da sua conversa. Então é um passo muito importante quando você pensa nessa automação como uma série de tentáculos que vão agir num ciclo por um bem maior, que é o objetivo da sua automação. Então esse é o segundo ponto. Então processos é o P, automações é o A. Então vamos para o D. O D são dados e isso é muito relevante, principalmente quando a sua primeira automação vai rodar. Uma automação, diferente de um processo manual, que ele é feito de uma forma muito operacional e quase automática por um ser humano, ele não se preocupa 100% em transformar aquilo em dados para tomar boas decisões. Então, por exemplo, se você tem um fluxo onde você separa cliente de não cliente, ou seja, quem já está com você, quem ainda não é seu cliente, você precisa ser capaz de responder quantas pessoas que não são clientes agendaram consultas ou entraram em contato. Como que eu comunico com essas pessoas a partir de interesses que elas demonstraram numa conversa que eu salvei aqui? Ou quais os produtos que ela demonstrou interesse dentro da minha automação? Então, esses dados, eles servem para nutrir cada vez mais a sua inteligência de negócio, a sua inteligência de tecnologia, armazenar informações sobre o histórico de quem já é cliente e com esses dados você pode fazer várias coisas que vai melhorando e você vai descobrindo novas fontes de receita, novas oportunidades, novas coisas vão acontecendo. Então você precisa pensar processo, automação, dados e através desses dados você vai tomar boas decisões a respeito do futuro do seu negócio e a sua automação impulsionando isso a acontecer. Mas pensar em dados é extremamente relevante
para ter um sucesso no que você se propõe a fazer. Então você precisa pensar onde armazenar, como consumir, essas coisas. Uma planilha geralmente funciona, mas aí tem banco de dados e coisas mais técnicas, mas esse não é o objetivo aqui, mas você precisa pensar nisso pelo menos. Quais são os dados que eu vou usar e querer coletar da minha automação. Vamos para a letra R, que é a letra de resultado. E aí é um indicador de sucesso. Antes de você colocar uma automação no ar, você precisa definir o que faz aquilo dar certo, o que vai indicar que aquilo cumpriu a função que precisava. Então, o tempo gasto com atendimentos iniciais, ele diminuiu, você conseguiu ter uma agenda lotada em comparação ao mesmo período onde você não tinha a automação funcionando, você ganhou mais tempo para conseguir fazer outras coisas. Como que essas coisas estão funcionando? Então, esses resultados, você definir essa métrica, antes de você até mesmo começar a colocar sua automação para rodar, vai te dar um norte do caminho que você está seguindo no momento que você está planejando. Então você precisa ter resultados muito bem definidos e estruturados para falar, não, esse é o resultado que eu estou buscando. É assim que eu vou medir que a implementação da minha automação deu certo no meu processo aqui, qualquer processo que eu vou implementar, não necessariamente conversas com seus clientes, mas ter esse acompanhamento é muito importante para você seguir um bom caminho e seguir sólido. E o próximo ponto é a letra E, que é o último, que é a escala. Que é, a gente precisa ser capaz de responder a pergunta, essa automação é capaz de responder 100 vezes mais clientes do que ela responde hoje? Então, quando eu colocar no ar, essa automação vai ser capaz de aguentar esse volume? Como que vai ser? E quando você pensa em escala, todos os outros fatores que eu citei antes aqui, eles precisam ser muito bem considerados. Porque uma coisa é você ter um erro com 50 pessoas, outra coisa é ter um erro com 1000, que isso aumenta muito mais e prejudica a sua experiência. Então você pensar em escala faz você escolher muito bem como você vai fazer, o tipo de processo que você vai colocar. Ou, por exemplo, se você tem um processo de atendimento, que toda vez que alguém precisa chegar na sua agenda, alguém precisa ligar para qualificar, para entender o que é, esse processo não escala. Então, a sua automação, ela não pode envolver em nenhum momento um processo de ligação, porque se você quer lidar com muitas pessoas, você não pode colocar isso como que isso é contra a ideia de fazer uma automação funcionando. E acredite, tem muita gente que tem uma automação, mas essa automação lota pessoas que não podem escalar como uma automação. A automação gera muito trabalho para partes não automatizadas. Então você precisa pensar em escala se você quiser pensar numa automação que dá certo e que tem sucesso, uma automação bem pensada. Se você seguir esse racional, essa estrutura, você tem um processo que vai levar você a sair do zero, num processo que você faz manual hoje, para uma automação que roda e te deixa tranquilo, sem nenhum problema. Você consegue focar em outras coisas e trazer mais receita para o seu negócio. Se você se interessou e quer dar o primeiro passo para construir uma automação para o seu negócio, no primeiro link aqui de descrição ou no primeiro comentário tem a nossa agenda de demonstrações. Lá a gente bate um papo de 15 minutos, eu te mostro uma automação funcionando e a gente entende se a gente pode seguir numa parceria, a gente dá o primeiro passo para aumentar a maturidade tecnológica do seu negócio e fazer você vender mais, ter uma agenda sempre lotada e se relacionar melhor com seus clientes. 15 minutinhos de graça, sem problema, a agenda está disponível aqui, é só enviar e a gente entra em contato em alguns minutos. Te vejo na nossa reunião. Abraço!